Oi, gente. O assunto para variar é vaquejada. Tá acontecendo uma coisa muito grave que eu me sinto na obrigação de alertar vocês. Como eu falei, eu tenho um grupo de amigos que nós estamos trabalhando nos bastidores, tentando verificar toda essa questão da legislação, de como a gente pode combater essas PECs da vaquejada. Então, eu vou passar para vocês o que a gente acabou por concluir. Porque eu fiz umas postagens com os textos da doutora Vanice, que explicam detalhadamente essa questão. E como eu estou com um certo receio que esses textos não estão sendo muito acessados ou entendidos, eu vou tentar passar para vocês uma espécie de resumo mais simplificado, mais facilitado do que eu entendi que ela quis dizer. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que no direito existe uma coisa chamada princípio de legalidade. Esse princípio vai entrar diretamente nessa questão. Ele diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de uma lei. Tem que ter uma lei proibindo ou uma lei que obrigue, seja obrigatório a fazer alguma coisa. Você não precisa ter uma lei que permita fazer coisas, é a chamada lei permissiva. Então, o que acontece? A vaquejada sempre foi feita, sempre existiu, sem que houvesse qualquer tipo de lei que proibisse, qualquer tipo de lei que permitisse. Aí eles quiseram fazer uma regulamentação dessa lei, foi o que levantou a lebre, e todo mundo começou a achar que estava sendo feita uma lei que permitia fazer a vaquejada e que isso era muito sério. Só que não é. Permitir a vaquejada com uma lei ou não dizer nada, na prática, legalmente, é a mesma coisa. Tanto é que quando não tinha lei nenhuma falando nada a respeito de vaquejada, existiam as vaquejadas sendo feitas. Então, deu esse reboliço todo. Começaram a entrar com a ADI, começaram a levantar a lebre e começou a surgir as outras PECs. Porque as pessoas que eram a favor da vaquejada se sentiram ameaçadas e começaram a querer tentar marcar o seu pedaço, fazendo PECs e leis e intervenções legais. Mas o que a gente tem que prestar atenção é que a ADI, ela argue, ou seja, ela questiona no STF a constitucionalidade de uma lei. Só que essa arguição, esse questionamento que a ADI faz, só serve para você questionar algo que está saindo em uma lei estadual, federal, que vai contra a Constituição de forma frontal. O que quer dizer isso? Quer dizer que a lei diz A quando a Constituição diz que é proibido A. Então, a coisa é exatamente oposta ao que é dito claramente na Constituição. O caso da vaquejada, não há essa questão frontal de afrontar a lei de forma clara e frontal. Por quê? Porque o que a lei, a Constituição diz é que é proibido crueldade. Então, você tem que fazer várias etapas para chegar lá. Você tem que provar que a vaquejada é uma crueldade e então, através de ser uma crueldade, ela pode atacar o princípio que protege o animal contra a crueldade na Constituição. Isso não é ser frontal, isso é ser oblíquo, ou seja, indireto. Um é direto, o outro é indireto. Então, o instrumento legal que se deve usar num caso em que a coisa é indireta, em que você precisa fazer várias etapas de raciocínio, não é a ADI, é a ação civil pública. Aí, na ação civil pública, no texto da ação civil pública, você pode mencionar que também existe um certo ataque à Constituição de forma oblíqua, indireta, porque
há crueldade e a Constituição não permite crueldade. Então é uma técnica, uma tecnicalidade, um detalhe técnico que faz toda a diferença. Porque na hora que isso for ser levado para o STF, que tem um perfil técnico, que tem dado seus vereditos sempre em função da técnica, eles vão dizer exatamente isso. Mas você está usando uma ADI, mas uma ADI é para um caso em que há afronta direta. E aqui não há afronta direta, há afronta indireta. Está afrontando indiretamente. Vocês tinham que ter vindo com uma ação civil pública. Então, quando o STF disser isso, ele vai estar rejeitando a ADI. Estou usando termos leigos para facilitar. Ele vai estar rejeitando a ADI. Só que quando você faz isso, o que acontece juridicamente? Quando algo é levado ao STF e se faz esse questionamento e se perde, o STF não considera que está correta essa técnica de questionar a lei baseado em dizer que ela é contra a Constituição, não se aplica a esse caso porque não é uma afronta direta à Constituição, automaticamente essa lei, que era uma lei federal ou estadual, passa a ser parte da Constituição. Então, a pessoa não só perde o processo, perde a luta pela ADI, ela provoca que a vaquejada se torne uma lei constitucional. Então, se a vaquejada se tornar constitucional, por consequência de terem perdido a ação da ADI, nunca mais, por instrumento legal nenhum, se pode reverter isso. Então, se as pessoas entrarem com uma ADI agora, para impedir o progresso dessas PECs, e o STF considerar improcedente, essas pessoas estão causando a constitucionalização da vaquejada. Esse é o perigo. Por experiência e por ser uma estudiosa desse assunto, uma pessoa que milita na área há muito tempo, desde a década de 90, a doutora Vanice nos alertou do perigo de usar o instrumento errado, ou seja, a ADI, para fazer alguma coisa contra a PEC. O melhor era a gente não ter feito nada ou usar uma ação civil pública. Porque o que está acontecendo não é tão perigoso assim. Foi um pouco de alarmismo. Apenas se publicou uma lei em que se regulamentava uma vaquejada. Ela não era nenhuma lei que dizia permite-se vaquejada. Até porque isso não é necessário. Ninguém faria uma lei permitindo vaquejada se você já pode praticar vaquejada sem ter lei permitindo. O que não pode é você ter uma lei que proíbe a vaquejada e aí você fazer. Mas para fazer a vaquejada você não precisa ter lei. Não precisa ter regulamentação. Então as pessoas se assustaram com a regulamentação e saíram correndo e acharam que tinham que arguir a Constituição frontalmente, o que é totalmente errado em termos de técnica jurídica. Então a gente está alertando as pessoas para que quem for fazer isso ou não faça, ou saiba que ao fazer está correndo esse risco. Se ela for considerada constitucional, essas pessoas serão responsáveis pela constitucionalização da vaquejada. E aí é pá de cal. Acabou. Vai ser vaquejada para todo sempre. O máximo que as ONGs locais vão poder fazer é tentar intervir pontualmente, provando um abuso aqui, outro ali, penalizando aquele realizador de vaquejada. Mas ela é uma lei constitucional, ela é imexível, como dizia um político aí. Então, gente, vamos nos informar, vamos nos tocar disso, que lutar contra a vaquejada não é só ir para passeata e sair fazendo ADI para tudo quanto é lado.
Tem que sentar a bundinha na cadeira, tem que ler, tem que aproveitar que tem gente que já está passando para vocês a coisa mais ou menos mastigada. Tem que se interessar, tem que ter um foco. Eu cuido de vaquejada, o outro não, o outro escolheu se dedicar a problemas dos animais marinhos. Tudo bem, mas vamos ter foco e um pouquinho de força de vontade de entender, de estudar, porque senão nós estamos condenando esses bois e esses cavalos a uma vida que vocês sabem qual é na vaquejada. Está mais do que provado.